estamos trabalhando com aquela parte introdutória do Código Penal, ok? Então, nós já falamos exatamente da legislação penal como um todo, falamos o que é fonte de produção, o que é fonte de conhecimento da lei penal, falamos, vocês não podem esquecer que, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, somado ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, nós temos aí o princípio da legalidade, e ele espelha, hoje nós vamos detalhar um pouco mais o princípio da legalidade, mas veja que, quando nós falamos dessas fontes do direito penal, vocês precisam relembrar que quem produz o direito penal no Brasil é a União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. No parágrafo único desse artigo 22, dá-se o direito aos estados também de legislar em matéria específica, desde que autorizados por lei complementar pelo próprio Congresso Nacional, tá? Então, assim, isso é uma exceção. E falamos também da outra exceção, que é o presidente da República, que, regra geral, esse presidente da República não pode inovar em matéria penal e processual penal. Por quê? Porque o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, ou melhor, inciso 1, a linha B, proíbe que o presidente da República inove em matéria penal. E falei para vocês da exceção, que a jurisprudência tem admitido que o presidente da República, através de medida provisória, possa inovar o mundo jurídico penal, desde que seja para beneficiar o acusado, nunca para criar crimes ou aumentar penas, ok? Pois bem, falamos sobre a diferença de lei penal e norma penal. Dentro da lei penal, falamos da lei penal incriminadora e da lei penal não incriminadora. A lei penal não incriminadora, ela pode ser permissiva, justificante ou exculpante, complementar, explicativa e de integração ou extensiva. Tá? Falamos ali... Oi? Qual é a diferença em imputável e futável? Tá, vamos lá. Jennifer, olha só. No direito penal, nós vamos trabalhar com as pessoas imputáveis. O que são pessoas imputáveis? Quando nós estudarmos no segundo bimestre a teoria do crime, vocês vão aprofundar que na teoria do crime, eu tenho um conceito analítico, e nesse conceito analítico eu trabalho com o seguinte conceito: crime é um fato típico, ilícito e culpável. Dentro da culpabilidade, eu tenho alguns elementos, alguns substratos, tá? Que são imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? Então, com base no princípio da congruência ou da simultaneidade, eu só posso falar que alguém cometeu crime se preencher todos os requisitos. Como você falou da imputabilidade, é importante que você lembre o seguinte: dentro da imputabilidade, o que eu analiso? Primeiro, a pessoa tem que ser maior de 18 anos. Então, se ele tem 17 anos, 11 meses, 28 dias, ele é inimputável e não aplica a ele o Código Penal, não aplica a ele a legislação penal. Ele vai ser processado perante o ECA, o artigo 104 ali do ECA, ele vai ser processado perante uma vara da infância e juventude por um juiz cível, cuja pena máxima é 3 anos de internação. E o menor não pratica crime, pratica ato infracional. Beleza. Então, primeiro requisito para a pessoa ser imputável, ser maior de 18 anos, Jennifer. Segundo requisito para a pessoa ser imputável, nós vamos analisar se a pessoa, no momento da ação ou da omissão, teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal, se a pessoa ele tinha plena capacidade de entendimento da ação delituosa. Em outras palavras, nós vamos aferir se ele é doido ou não. Então, se ele tiver uma doença que retira totalmente a sua capacidade de discernimento, nós falaremos que ele é um doente mental e não se aplica-se uma pena, não se aplica uma pena, se aplica uma medida de segurança, tá? Que é uma medida curativa, porque ele está doente, ok? Agora, se ele é maior de 18 anos, se ele tem 18 anos completos, se no dia do aniversário dele ele pratica um crime, dançou. A partir das 0 hora e 1 minuto ali, ele já é maior de idade. Então, se na madrugada do aniversário ele vai e comete um crime, ele é imputável, tá? Então, ele praticou o crime. Segundo,
vamos ter que saber se ele é doente mental ou se ele é uma pessoa sadia. Se ele for uma pessoa sadia, segundo requisito, para ele ser considerado imputável. E terceiro requisito, que pode excluir também a imputabilidade. Se no momento da ação da omissão ele praticou o fato criminoso alcoolizado ou drogado involuntariamente. Involuntariamente, tá? Então, imagine vocês o seguinte, a pessoa que vai no hospital, por exemplo, para fazer uma transfusão de sangue, alguma coisa, vai doar sangue. Aí, chegando lá, a enfermeira vê que a pessoa está dormindo e vai e injeta uma cocaína na veia dessa pessoa. Então, veja, ele está sabendo que ele está fazendo injeção de uma substância entorpecente? Não. Se ele sai dali extremamente louco, alucinado e simplesmente perde a razão e pratica um crime, ele vai ser imputável? Não. Ele não vai ser imputável, ele vai ser inimputável por causa de doença, ou melhor, por causa de droga injetado a ele, tá? Então, quando nós falamos a pessoa imputável, ele tem que ser maior de 18 anos, não pode ter doença e não pode ter nenhuma causa que retire dele a capacidade de discernimento, tá bom? Certinho? Então, beleza. Beleza, professor, obrigada. Então, pessoal, terminando aí o resumo, eu falei para vocês também que ali, quando nós falamos a lei penal, né, da lei penal incriminadora e não incriminadora, eu falei para vocês a lei penal não incriminadora, e na lei penal incriminadora, na aula passada nós falamos a lei penal incriminadora perfeita e imperfeita. A imperfeita surge o nome aí, a famosa lei penal em branco, porque ela é lacunosa, tá? A gente não consegue ler o artigo para compreender o alcance do crime. E aí eu fiz a classificação mais completa que existe no mercado, tá? Em que essa lei penal em branco, ela pode ser primariamente emitida, secundariamente emitida e derivadamente emitida, a depender do complemento. Se o complemento está no preceito primário, que é o caput do artigo, se é no preceito secundário, se é a sanção, ou se é no preceito derivado, tá? Que ele é incompleto. Falamos que, nesse preceito primário, quando a lei penal em branco ela é primariamente emitida, o caput do artigo é lacunoso, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, quando o complemento é dado pelo próprio Congresso Nacional. Heterogênea, quando o complemento sai em outro órgão que não o Congresso Nacional. E eu trouxe o exemplo para vocês, tanto da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto dos Armamentos, como também a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Tá? No caso do Estatuto do Desarmamento, lá não tem o conceito de munição, de arma e etc. Tudo isso nós vamos encontrar numa portaria, tá? Do Poder Executivo. Já na Lei de Drogas, eu também não tenho um conceito de drogas, e esse conceito é confeccionado por uma portaria, né, 344/98 do Ministério da Saúde, da Anvisa. Então, nesses casos, eu tenho o quê? Lei penal em branco, primariamente remetida e heterogênea, porque todos os complementos são complementos administrativos. Quando eu falo que a lei penal em branco primariamente remetida homogênea, aí eu sei que esse complemento é o próprio Congresso Nacional que dará, que normatizará esse complemento. E aí eu trouxe para vocês exemplos, tanto no Código Penal como fora do Código Penal. Quando for dentro do Código Penal, é lei penal em branco primariamente emitida, homogênea, homovitelina, tá? Porque o complemento está dentro do próprio Código Penal. E aí nós temos vários exemplos. Nós temos ali o primeiro conceito ali de feminicídio, no parágrafo 2º-A do artigo 121. Nós temos também do artigo 304, né, que eu passei a vocês, que é um crime birremetido, que faz referências aos artigos 297 seguintes, e também passei a vocês o conceito de funcionário público do crime de peculato, do artigo 312, que nós vamos encontrar aí no artigo 327 do Código Penal. E passei a vocês da lei penal em branco primariamente remetida, homogênea, heterovitelina, que está fora do Código Penal. Passei o caso do artigo 326 do Código Penal, que é ali a ocultação e impedimento, que nós vamos encontrar esses complementos lá no Código Civil, tá, no artigo 1521 e seguintes, e trouxe também a lei penal em branco, primariamente remetida, homogênea, homovitelina de fundo constitucional, que é exatamente o crime do artigo 246, que fala ali sobre a instrução primária, que eu vou encontrar lá no artigo 208 da Constituição Federal, e falei também do policialcídio,
que a fundamentação, né, de quem vence as autoridades protegidas pelo Código Penal, ali na figura do homicídio, estão lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Tá? E finalizei falando da Lei Penal em branco, secundariamente emitida também ao avesso, às cegas, que é a Lei 2.889 de 56, o crime de genocídio, que lá, na hora que a gente lê a lei, não tem a pena eu tenho que voltar para vários artigos no Código Penal. E por último, falando sobre a Lei Penal em branco derivadamente remitida, ou seja, é o preceito derivado que é lá conosco, e deu exemplo a vocês aí da Lei Penal em branco derivadamente emitida ao quadrado, que é uma opção dada pelo professor Rogério Sanches. Por quê? Porque ele coloca ali os dois conceitos do feminicídio, um no próprio Código Penal e outro que está na Lei 11.340 de 2006. E finalizamos a aula passada falando sobre a lei penal em branco, ou melhor, sobre a lei penal incriminadora perfeita, tá? Falamos o que é rubrica marginal, falamos o que é preceito primário, preceito secundário, preceito derivado, e no preceito derivado fizemos as diferenciações de privilégio, qualificadora, causa de aumento de pena e causa de diminuição de pena. Falamos que tanto o privilégio como a qualificadora fazem parte da pré-dosimetria da pena. Tá? E ao passo que as causas de aumento e causa de diminuição de pena, eles vão incidir na dosimetria da pena, na terceira fase de aplicação da pena, ok? E falei para vocês que tecnicamente não existe homicídio privilegiado, furto privilegiado, tráfico privilegiado, porque é um erro grosseiro de doutrinadores, de professores e de banca de concurso. E os meus alunos não podem cometer esse erro, tá? Pois bem, isso foram, assim, resumidamente, o que nós já trabalhamos até agora. E aí hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre o conflito aparente de normas. Até agora, alguma dúvida? Ou podemos continuar? Então, vamos lá. Bora. Então, vou fazer a inversão aqui da tela, vou colocar no nosso material para mostrar a vocês, para ficar mais fácil. Pois bem. Pessoal, então veja. Aqui falando sobre a lei penal, ok? Já falamos sobre a teoria de Beding, né, sobre o sistema de proibição indireta. Já falamos que a diferença, né, de lei e norma, ok? E aqui é importante que vocês saibam que muitas das vezes tem professores falando sobre a anomia no direito penal. Então, assim, o meu aluno tem que estar extremamente preparado, porque toda vez que ele analisar esse tipo de situação, ele não vai ficar surpreendido, porque a gente vai sempre falar nos nossos encontros. Então, o que é anomia para o direito penal? Pessoal, veja, eu tenho 3 situações que eu posso falar de anomia, tá? Primeiro, ausência de normas, que não é o caso do direito brasileiro, tá? Segundo caso, que pode dar anomia no direito penal, é o quê? É quando a sociedade não lhe dá o devido valor e continua praticando crimes, tá? E tem casos de anomia que o professor René Ariel Dott defende que a melhor solução para o direito penal seria o quê? A descriminalização, a despenalização, acabar com o direito penal. Por quê? Era uma forma de diminuir a impunidade e os outros ramos do direito iam regular essas situações. Então, veja, este é um sentimento nobre, mas que o mundo não está preparado, ok? Então, tem alguns doutrinadores, principalmente europeus, que defendem isso. Até o próprio Raul Eugênio Zaffaroni vem defendendo, porque tudo que a gente estuda, todos os institutos que nós aplicamos até hoje, não fez com que houvesse efetivamente uma diminuição da criminalidade, tá? Tanto é que, se a gente analisar aqui no Brasil, os casos cada vez mais crescente de violência doméstica familiar contra a mulher. E veja,
Antigamente era considerado homicídio simples, de 6 a 20 anos, aí passou para homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos, é considerado crime hediondo. Hoje, dependendo da situação, a pessoa que comete esse tipo de crime, ele vai ter direito à progressão só se cumprir 70% da pena no regime fechado, a depender das circunstâncias, e mesmo assim não diminui. Então, assim, é complicado, mas eu entendo que a descriminalização, a despenalização, o fim do direito penal seria pior ainda, tá? Mas saibam aí desses posicionamentos. Pessoal, antinomia. O que se entende por antinomia na área do direito penal, tá? Então, veja. Primeiro, o que é antinomia? É aquela situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e tendo o mesmo âmbito de validade, tá? Então, veja bem, o que é antinomia, num primeiro momento? Para que vocês entendam. No Brasil, nós já tivemos, dependendo aí do doutrinador, 6 a 7 constituições, tá? Constituições federais. Então, veja, nós tivemos várias constituições e dessas constituições, será que todas estão vigendo? Não. Por quê? Entende-se no direito constitucional que a cada nova Constituição surge um novo Estado democrático de direito, como se ele surgisse do zero. E despreza-se todo o ordenamento jurídico anterior, ok? Essa é a ideia central. Mas a nossa Constituição de 88, como outras constituições, ela sempre fazia o seguinte: olha, surgiu uma nova Constituição. No dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Primavera. A partir daquele momento, aquela Constituição é que passou a viger em todo o território nacional. Mas aí vem um detalhe. E as demais leis? Simplesmente caíram no esquecimento? Vai ter que fazer novas leis? Não. Então, eles sempre colocaram o quê? Um critério. Toda lei anterior à Constituição de 88, que com ela é compatível, ela seria recepcionada automaticamente. Não precisaria do nosso legislador, não precisaria do nosso Congresso Nacional analisar cada lei para falar, essa é compatível, essa é incompatível. Não. Automaticamente todos eram compatíveis. E com o passar do tempo, o nosso Supremo Tribunal Federal ele faria exatamente essa verificação de compatibilidade, alegando, proferindo a inconstitucionalidade de leis ou não, ok? Pois bem, ou não recepção ou recepção com texto da Constituição, que é a melhor técnica. A inconstitucionalidade, o Supremo ele vai analisar quando esse Congresso Nacional fabrica uma nova lei e o Supremo, fazendo análise no conjunto, no arcabouço jurídico, ele entende que é inconstitucional, por ferir princípios, por ferir o processo legislativo e etc. Ok? Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Estou tentando aqui conectar, professor. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Então, feito isso. Hoje, pessoal, principalmente depois da Constituição de 88, todo ano vem um monte de novas leis fabricadas pelo nosso Congresso Nacional, seja em direito penal, processo penal, legislação penal, legislação civil, legislação tributária, legislação administrativa. Então, todo ano, o nosso mundo jurídico, ele se inova. E muitas das vezes, o nosso congressista, ele não é uma pessoa, falando de uma pessoa fictícia, né? Ele não é uma pessoa técnica. Então, assim, o ideal para o Congresso Nacional, toda vez que fosse mudar uma lei, ele viesse e falasse, olha, essa lei, ela vai atingir vários artigos. Então, tais e tais artigos, eles são revogados. O nosso Congresso não faz isso. Algumas vezes ele faz. E na maioria das vezes ele não faz. Aí nós temos que fazer interpretação. Por quê? Exatamente para que não haja choque. Por quê? Aparentemente, duas leis podem estar em vigor. Mas aparentemente. Porque não pode. Sempre, se é um mesmo assunto, só pode haver uma lei falando sobre aquele assunto,
tá? E por isso que é importante nós conhecermos que existe uma antinomia aparente de leis penais, mas aparente. Por quê? Nós aplicamos alguns critérios ou alguns princípios que resolvem esse conflito. Primeiro, vamos aplicar os critérios, tá? Depois, se eles não forem suficientes, nós aplicaremos os princípios. Vamos lá. Então, veja, critérios para a solução dessa antinomia. Primeiro, os critérios. Quais são os critérios? É o critério cronológico, o critério hierárquico e o critério especial. Pessoal, aqui, esse critério cronológico, ele é diferencial. Por quê? A gente acha que, muitas das vezes, o que manda é a pessoa mais antiga, mais velha e não sei o quê. No critério das leis, sempre o mais novo revoga, tá, o anterior. Então, lembre-se disso. A lei editada por último revoga a primeira, revoga a anterior. Então, se o Congresso Nacional edita uma lei e é publicada hoje, começou a vigir hoje, o que acontece? Mas já tem uma lei que falava sobre a mesma coisa. Então, aí nós vamos adotar o critério de solução cronológico e essa lei, mesmo que ela não tenha feito uma revogação expressa, nós falamos que houve uma revogação tácita da lei antiga e o que vale sempre é a mais recente. Sempre é a mais recente. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, que é o critério hierárquico. Aqui, nós já falamos sobre a pirâmide kelseniana, a pirâmide de Kelsen, a pirâmide normativa imaginada por Kelsen, tá? Então, nessa pirâmide, nessa visão piramidal, nós temos que lembrar que, lembra do artigo 59, que nós já vimos aqui em sala de aula, o artigo 59 da Constituição Federal, onde ele coloca lá as emendas à Constituição, tá? Coloca a lei complementar, lei ordinária, aí vem medidas provisórias, leis delegadas, resoluções, portarias. Então, veja, essa é um critério hierárquico. Então, por exemplo, o Código Penal, o nosso legislador, através de uma lei ordinária, que vocês sabem que o processo de votação dele é um processo de votação simples. Pode uma lei ordinária contrariar a Constituição Federal? Não pode, tá? Não pode. Então, veja, na Constituição deixou bem claro que é para ser crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, etc. Pode vir uma lei ordinária, tá? Em que acaba com isso, revoga esse tipo de crime hediondo? Não pode. Tá? Por quê? Por causa desse critério hierárquico. A Constituição Federal, ela é a rainha das leis, tá bom? E o critério da especialidade, tá? Então, veja, norma especial, em regra, revoga norma geral, tá? Pessoal, um exemplo clássico disso é o crime do artigo 333 do Código Penal. Tá? Ou melhor, 334 do Código Penal, que é o crime de descaminho, e o crime de contrabando, que é o artigo 334-A, ok? Então, veja, antes do governo Bolsonaro permitir em que várias pessoas aumentassem o leque das pessoas que pudessem portar armas e etc., a Lei 10.823 de 2006 restringiu bastante, tá? Então, veja, se a gente olhar antes dessas novas edições, eram pouquíssimas pessoas que tinham autorização de ter arma em casa, tá? Então, se uma pessoa fosse, por exemplo, no Paraguai e trouxesse essa arma aqui para o Brasil, e essa arma não poderia ser vendida aqui no Brasil, isso é um caso de contrabando, não é descaminho. Contrabando é toda e qualquer mercadoria que a venda no Brasil é proibida, tá? A partir do momento que isso muda, suponhamos, o governo brasileiro permite que se venda tais e tais armas. E aí eu vou no Paraguai, compro uma dessas armas e trago para cá. Veja, nesse caso, em tese, já é um crime de descaminho,
se eu trouxe uma mercadoria que a venda daqui é permitida e eu não paguei os tributos, ok? Então, assim, é questão do artigo 334 ou 334-A. Mas veja, isso, pessoal, se não houvesse uma lei especial que falasse exatamente sobre, tanto no caso de armas, que é o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826/2003, como no caso de substância entorpecente, as drogas. Então, veja, se eu trago para o Brasil anabolizante, que aqui não é permitido, eu cometo o crime de contrabando, artigo 334-A. Agora, se eu trago para o Brasil cocaína, vai ser aplicado lei especial 11.343/2006. Tá? Então, veja que, nesse caso, o critério a ser utilizado é o critério da lei especial. Então, a lei especial revoga a lei geral. E veja que, nesse caso, tanto a lei de drogas como o Estatuto de Desarmamento revogaram não o Código Penal, mas revogaram o quê? Os artigos que falavam a respeito desse caminho, desse contrabando. Tá? Então, tomem cuidado com isso, ok? Pois bem, feito isso, vamos para os princípios. É o que mais são cobrados nas provas de concursos. Professor, abre esse sistema da proibição direta aí rapidinho, por favor. Pode falar. Esse primeiro tópico aí, abre ele para mim, por gentileza. Ah, tá, só um momento. Qual o primeiro tópico? Anomia? Sistema da proibição indireta. Sistema? Ah, tá. É aqui, ó. É só aquilo que eu passei a vocês. Que a lei penal é descritiva e não proibitiva, né? Como já dizia Bidin. E que norma é o senso comum de certo e errado da coletividade. Lembrando a vocês que o professor Luiz Regis do Prado não concorda, tá bom? Pois bem. Pessoal, Obrigada. conflito aparente de normas, tá? Conflito aparente de normas, ou também chamado por alguns doutrinadores de concurso de normas, aparente de normas. Então, veja, aqui eu tenho um conceito. Fala-se em concurso aparente de normas quando, para determinado fato, aparentemente, existem duas ou mais normas que poderão ser sobre ele incidir, tá bom? Pessoal, eu tenho 4 princípios solucionadores do conflito, tá? Eu tenho o princípio da especialidade, da subsidiariedade, da construção e da alternatividade, ok? São esses 4 princípios aí. Entendam, princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? Eu tenho, aparentemente, 2 normas que se aplicam no caso. E aí eu vou ter que analisar o quê? Se uma norma é especial a outra. Se uma norma é especial a outra. Tá? Então, primeiro, quero que vocês entendam o que comigo. Vejam lá. Se eu mato uma pessoa na rua, crime de homicídio. Se eu mato a minha esposa em casa, crime de homicídio. Se eu mato, se eu, sendo mulher, estou grávida e mato a criança no meu ventre, entre aspas, é um crime de homicídio. Se eu mato a criança que está nascendo, eu sou a mãe dessa criança e estou em estado puerperal, em tese é crime de homicídio. Se eu mato o presidente da República porque eu sou apaixonado pela Michelle. Se eu mato o presidente da República porque eu não gosto da política dele. E se eu mato uma pessoa para tirar os seus bens? Pessoal, veja que eu trouxe 7 casos a vocês que, em tese, todos deveriam se tratar de homicídio. Todos deveriam tratar do artigo 121. E, na verdade, não é bem assim. Tá? Porque cada uma dessas situações são condutas especiais. São condutas especiais. Então, por isso que é importante o princípio da especialidade, porque, lembrem, o nosso legislador, ele descreve os bens jurídicos mais importantes da sociedade, ok? E são protegidos pelo direito penal. E aí eu tenho a conduta humana praticada pelo delinquente. E tem que haver um encaixe perfeito. É isso que nós chamamos de tipicidade formal de subsunção imediata. É o que mais cai em provas de delegado, tá? Para saber qual o crime que a pessoa cometeu.
E para isso, eu sempre vou utilizar o princípio da especialidade, tá? Então, vamos lá. Por quê? Em tese, eu tenho o crime do artigo 121, eu tenho o crime do artigo 123, eu tenho do artigo 124, eu tenho do artigo 157, eu tenho da Lei de Segurança Nacional, artigo 29 da Lei 7.170 de 83. Olha o tanto de leis, tudo falando sobre homicídio, tá? E o que difere um de outro? No primeiro caso, quando eu mato uma pessoa na rua, em tese é o crime de homicídio simples. Se eu chego em casa, brigo com a minha esposa e a mato, isso é crime de quê? De feminicídio. Ou seja, aí nós já estudamos sobre isso, não é homicídio simples, é homicídio qualificado, ok? Agora, se eu tiro a vida, por exemplo, de um bebê, ou melhor, de um feto que está na barriga da mãe, porque eu não gosto, eu não quero que aquela pessoa tenha aquela criança, eu falo, não vou matar, suponhamos que eu sou aí o amante dessa mulher e não quero que nasça, aí vou e dou um tiro na barriga exatamente para que o feto venha a falecer. Veja, nesse caso, como a criança está na barriga da mãe, eu dei um tipo específico, que é do artigo 125. Tá? É tirar a vida de alguém que ainda está no ventre materno. É artigo 125. Agora, se eu sou mãe, estou grávida e tiro a vida do próprio feto, tá? É artigo 124. Agora, se eu estou dando à luz, acabo de dar luz ao meu filho, estou no estado puerperal e vou e mato essa criança, é o crime de infanticídio, artigo 123. Tá? Agora, se eu sou humilhante, quero subtrair bens e vou lá e tiro a vida da pessoa para ficar com os bens, isso é o famoso crime de latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Agora, se eu quero matar o Bolsonaro porque estou apaixonado pela Michelle, eu estou praticando contra ele o crime de homicídio, artigo 121. Agora, se eu não gosto da política de Bolsonaro e tiro a vida de Bolsonaro, eu pratico um crime contra a segurança nacional, que foi exatamente aquele cara lá, como é que era o nome do humilhante, Jesus? Esqueci agora. Se alguém me lembrar, me fale aí. Lembraram? Não? Foi o caso que tentaram... E veja que o Bolsonaro não era nem presidente, ele era candidato à presidência, mas já estava protegido pela Lei de Segurança Nacional. Tá? Então, assim, foi um crime tentado, não foi um crime consumado contra a vida do presidente. Ok? Essa questão dele não ter sido presidente, o cara responde como se ele estivesse sendo presidente? Não entendi, Jennifer. Adélio Bispo. Adélio Bispo. Isso, muito obrigado, Luiz. Pode falar, Jennifer. No caso, quando ocorreu o acontecido da facada, ele não era presidente, ele era apenas um candidato. Então, a pessoa ela responde como se tivesse ferido o presidente. Sim, porque a Lei de Segurança Nacional prevê isso, de pessoas, não só o presidente, como também candidatos à presidência. Aí, nesse caso, como foi uma motivação política, não foi uma motivação pessoal, foi aplicado a ele, sim, a Lei de Segurança Nacional. Tá? Ranieri, pode falar, Ranieri. Professor, eu acredito que tem outra atenuante aí a respeito dele ser militar, né? Quem ser militar? Não, no caso o Bolsonaro, no caso ele é capitão da reserva do Exército, né? Não, não tem nada a ver. Primeiro que não é atenuante. Nós poderíamos falar em agravante, mas não existe essa agravante, Ranieri. Por quê? Ele é militar, mas ele já foi militar. Ele saiu, ele entrou, assim, a partir do momento que ele entrou para a política, ele entrou na inatividade. Então, ele, para efeitos penais, ele era um candidato à presidência da República. Nada a ver com militarismo. Tá? A configuração da Lei de Segurança Nacional não tinha nada a ver com o militarismo, porque ele não era militar. Ele não é militar. Na verdade, ele não é militar. Ele já foi militar. Ele já foi militar. É diferente. No caso, para o militarismo, no caso, a reserva, ele é uma aposentadoria para o serviço público, né? No caso, em termos civis, né? Sim, mas aí você poderia falar, Ranieri, se ele chegasse a cometer, se Bolsonaro cometesse algum crime militar,
Aí nós poderíamos até falar que existe até uma possibilidade da pessoa que está na reserva, do comandante maior lá, o que tiver a patente acima dele, de reintegrá-lo ao exército para fazer a punição. Isso acontece principalmente aos desertores, tá? Em que a pessoa muitas vezes está na atividade, que a pessoa desertou, foi e tal, mas a partir do momento que a pessoa é capturada, ele volta novamente para a ativa para ele ser punido, tá? Mas não é o caso, o Bolsonaro ele foi vítima. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Beleza, beleza, beleza. Então, veja, pessoal, tanto de exemplos que eu passei a vocês a respeito do princípio da especialidade, ok? Pois bem, princípio da subsidiariedade. Aqui, pessoal, o tipo ele é subsidiário. Aqui nós falamos no famoso soldado de reserva. Soldado de reserva. Para vocês entenderem, eu vou colocar vou levar vocês ao Código Penal, tá? Só um momento. Porque nós temos tipos subsidiários implícitos e tipos subsidiários expressos, tá? Para vocês entenderem, vamos lá. Artigo 132 do Código Penal, por exemplo. Olha só, perigo para a vida ou a saúde de outrem, tá? Olha só, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Olha a pena, detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Esse aqui, pessoal, é um tipo subsidiário expresso. É um tipo subsidiário expresso. Por quê? Porque ele já vem, no próprio artigo já vem falando. Olha lá, ele só vai responder por este crime se ele não cometeu um crime mais grave. Tá? Então, expor a vida ou a saúde de outro é perigo direto ou iminente. Tá? É aqui, pessoal, é nesse tipo do artigo 132 que nós podemos aplicar aí o caso da pessoa que tem Covid, sabe que tem Covid, já foi diagnosticado com Covid, e mesmo assim vai para as baladas, vai para as festas. Tá? Então, veja, neste caso, nós podemos enquadrá-lo, sim, no artigo 132. Tá bom? Olha o artigo 131, que é o perigo de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, tá? Então, veja, aqui, pessoal, nós temos a figura da pessoa, por exemplo, que tem HIV ou qualquer outra doença, coloca aí, por exemplo, numa seringa e fica. Lembra daqueles casos da pessoa que no carnaval ficava atingindo pessoas com seringa? Então, olha o artigo 131. Tá? Período de contágio de moléstia grave. E veja, pessoal, que aqui a reclusão é de 1 a 4 anos, só que ele não fala se o fato não constitui crime mais grave. Então, veja que o artigo 131 é um crime de quê? É um crime subsidiário. É um crime subsidiário tácito. Tácito. Por quê? Porque ele não tem essa previsão no próprio artigo. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa, no caso do HIV, ou vamos imaginar em uma coisa até mais perigosa, o ebola, a pessoa tem aquele vírus, o ebola, e quer transmitir a alguém, e a letalidade do ebola é muito grande, e ele quer exatamente matar essa pessoa utilizando aquele vírus. Tá? Então, veja, aqui no artigo 131, veja bem, e aqui ele fala, ó, transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado. Aqui é uma elementar, lembra das elementares que nós falamos? É uma elementar. Além dele transmitir o ebola, ele tem que estar com ebola. Então, ele sabe que ele ficou sabendo que ele foi contaminado, nas próximas 24 horas vai começar a aparecer os sintomas, e ele já imagina que ele vai morrer, fala assim, não, mas eu quero levar o meu inimigo também junto, e vai contaminar essa outra pessoa. Veja que, suponhamos que se essa pessoa não vier a falecer, né, o criminoso, e o outro vier a falecer, ele não vai responder pelo artigo 131, ele vai responder pelo homicídio, porque a ideia dele era transmitir uma doença grave, que ele estava contaminado, e a ideia dele inicial não era simplesmente que a pessoa ficasse contaminada, ele queria que aquela pessoa falecesse, tá? Então, olha aí a diferença de tipo subsidiário expresso e o tácito. Olha outro, o artigo 146, que é o crime de constrangimento ilegal. Pessoal, o crime de constrangimento ilegal
ele é um crime tácito, tá? Olha lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a não fazer o que ela não manda. Então, veja que aqui nós chamamos de soldado de reserva. Por quê, pessoal? Por quê? Porque tem vários crimes em que tem essa figura do constrangimento. Olha só o artigo 158. O artigo 158 aqui é o crime de extorsão. Então, olha que o verbo é exatamente o constranger. E se a gente for analisar, é quase a mesma coisa que o artigo 146. Qual a diferença aqui do artigo 158 por 146? São as elementares, que aqui a pessoa vai constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de ter um ganho patrimonial. Então, se a pessoa constrange utilizando de violência ou grave ameaça para ter um ganho patrimonial, ele responde pelo 158, que é o crime de extorsão, em que a pena é de 4 a 10 anos. Agora, se não existe esse ganho patrimonial, aí ele já responde pelo 146, tá? É isso, pessoal, que nós chamamos de desclassificação, tá? Quando a pessoa, por exemplo, foi denunciada pelo artigo 156, 158, e aí, durante o inquérito, ou durante a ação penal, descobre que ele cometeu um crime menos grave. Aí, nesse caso, é uma desclassificação, tá? E, nesse caso, para o soldado de reserva, que é o artigo 146, ok? Lembre-se que isso são exemplos de tipo penal subsidiário. Tipo penal subsidiário, tá? Então, a subsidiariedade pode ser tácita, como pode ser expressa. Renata, pode falar, Renata. Seja bem-vinda. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Nesse caso, então, seria o crime de chantagem? Então, Renata, tecnicamente falando, não existe o crime de chantagem. Não tem esse nome no Código Penal. O que tem é o crime de extorsão. Tá? Então, o crime de extorsão é a famosa chantagem? Sim, é. Tá bom? Então, nisso que você explicou, seria o que popularmente a gente passa aí pela chantagem. Eu tenho alguma coisa que te compromete e vou usar para obter algum ganho sobre você, te constrangendo. Aí depende, Renato, porque olha só, mas aí, dependendo, nós vamos aplicar o princípio da especialidade. Tá? Olha que interessante esse exemplo seu. Porque olha só, se eu ligo para uma pessoa e falo para a pessoa, falo assim, olha, fulano, eu descobri aqui que você praticou um crime, ou melhor, crime não, vamos colocar diferente. O que mais os presos fazem? Tá? A pessoa liga e fala, olha, eu estou com a sua filha, coloca uma outra pessoa que parece que é a filha da vítima, e aí chora, e mamãe, não sei o que é tal, aí a pessoa toma o celular e fala assim, tô com a sua filha, eu vou matar ela se você não depositar na minha conta 10 mil reais. E a conta é essa, você tem aí 1 minuto para você fazer isso. Então, veja, esse é o crime de extorsão? É o crime de extorsão. Perfeito, tranquilo. Diferentemente, tá? Do artigo 158. Diferentemente, imagino vocês, ligo para uma pessoa e falo, olha, fulana, eu te conheço, sei onde você mora na rua tal, sei que você trabalha em tal local, sei que você tem 2 filhas, as suas 2 filhas, elas trabalham, né, na escola tal, ou melhor, estudam na escola tal, e você deixa elas em tais e tais horários, tá? Olha, se você não abrir a sua webcâmera, se você não se masturbar para mim, amanhã cedo eu vou matar as suas 2 filhas. Aí suponhamos que a pessoa faça isso. Veja, é uma extorsão? É uma extorsão. Só que nesse caso, tem ganho patrimonial? Não tem ganho patrimonial. Ele quer simplesmente satisfazer a sua libido. E para isso ele utiliza de violência e grave ameaça. Sabe qual o crime é esse? Estupro. Olha que interessante. O estupro, pessoal, do artigo 213 do Código Penal, não precisa de contato físico. Não precisa de contato físico. E veja que houve constrangimento. Só que por isso, Renata e colegas, por isso que é muito importante nós lembrarmos do princípio da especialidade. Lembrarmos de cada uma das elementares.
Porque esse verbo constranger, eu vou ter ele em vários momentos no Código Penal. Mas eu tenho que lembrar das outras elementares para saber qual crime a pessoa está cometendo. Tá? Porque a depender, vai ser um crime patrimonial, vai ser um crime contra a dignidade sexual, ou vai ser um crime contra a liberdade individual. A depender do momento, a depender das elementares. Ok? E lembre-se, nesse caso, o princípio da especialidade. Pessoal, próximo princípio, princípio da consunção. Esse princípio é o que mais é cobrado em prova de concurso. Princípio da consunção. Vamos lá. Quero que vocês entendam comigo. O que é o princípio da consunção? O princípio da consunção, eu tenho vários meios de aplicar o princípio da consunção. Primeiro deles, princípio da consunção. Quando o meliante, ele pratica outros crimes que estão na fase de desdobramento da linha inicial, da conduta inicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele pratica uma ação visando um resultado final, todas aquelas ações anteriores serão consideradas como atos preparatórios para a consumação do delito. Em outras palavras, se eu quero tirar a vida do amante de minha esposa e, para isso, prendo a pessoa, amarro os pés, amarro as mãos e vou cortando ele devagarzinho. Vou lá, tiro o pé, vou e tiro a mão, tiro aqueles órgãos que são imprestáveis. Então, imagine a vocês. Mas por que vocês estão rindo? Eu pensei no cabelo. Pensei no cabelo. Vocês estão rindo por quê? Vamos confessar, viu? Vamos confessar. Vamos lá. Pessoal, se eu faço isso, então veja que o resultado final que eu quero é o homicídio. E para isso, eu pratico várias lesões corporais. Nesse caso, eu vou responder por vários crimes do artigo 129, que é o crime de lesão corporal, mas o crime de homicídio? Não. Princípio da consunção. Princípio da consunção. Tá? Porque todos eles são na linha de desdobramento inicial. E quando eu falo nisso, olha o tanto que é importante. O que cai na prova é você saber o desdobramento do princípio da consunção. Porque eu tenho um crime progressivo e a progressão criminosa. São diferentes. O resultado vai ser o mesmo, mas na hora da prova vocês têm que fazer a diferença, fazer a diferenciação de crime progressivo e progressão criminosa, tá? Deixa eu até colocar no meu material para ficar visível a vocês. Então, veja, princípio da consunção. Então, veja, eu tenho possibilidades aí. Quando o crime é o meio necessário, né? E tenho nos casos de antefato e pós-facto impunível. Quando eu falo para vocês que o crime está nessa linha de desdobramento causal, vocês precisam lembrar que existe a figura do crime progressivo e da progressão criminosa. Crime progressivo, desde o início, eu quero o resultado final, quero o homicídio. Então, eu pratico várias lesões corporais contra a vítima. Tá? Vou responder? Não vou responder. Por quê? Isso é um exemplo de crime progressivo. Tá? Crime progressivo. Desde o início, eu quero aquele resultado final. Os crimes anteriores, a doutrina dá-se o nome de crimes de ação de passagem. Crimes de ação de passagem. Então, nesse exemplo, as várias lesões corporais que eu pratiquei são classificadas como crimes de ação de passagem. Tá bom? Beleza. Vou responder pelo quê? Pelo homicídio, resultado final, sem problema. Agora, existe diferença entre crime progressivo e progressão criminosa. O que é progressão criminosa? Inicialmente, eu tenho um dolo, eu tenho uma vontade de simplesmente praticar lesão corporal. Falo, não, quero punir aquela pessoa, só quero quebrar a perna daquela pessoa, tá? Quero que ela fique aí pelo menos uns 2 meses aí, ou 3 meses sem trabalhar. Quero quebrar a perna. Ou imagina, não, quero punir essa pessoa, não quero que ela morra. Vou lá e vou quebrar a coluna da pessoa. Quero que ela fique paralítica, tetraplégica e etc. Então, veja, qual a intenção do agente? Praticar lesão corporal gravíssima. Praticar lesão corporal gravíssima.
E a pessoa vai lá, quebra a perna, ou vai lá, quebra a coluna da vítima, e etc. A vítima está lá caída, chorando, e etc. Aí você fala, poxa, já estou aqui, já quebrei a perna, ou já quebrei a coluna, quer saber? Eu vou acabar com o meu problema, eu vou tirar a vida dessa pessoa. E vai dar um tiro na cabeça da pessoa e tira a vida. Então, veja, que aqui eu tenho 2 dolos. No crime progressivo, eu tinha um só desde o início, que era o homicídio. Na progressão criminosa, eu tenho dois dolos. Eu tenho um dolo inicial, que era só praticar a lesão corporal. E pratiquei, consumou a minha vontade. Só que quando eu consumo, eu falo, não, agora eu quero cometer um crime mais grave. E vou lá e tiro a vida dessa pessoa. Então, veja que nesse exemplo, não é crime progressivo, é progressão criminosa, mas o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Eu vou responder pela lesão corporal gravíssima mais homicídio? Não. Princípio da consunção. Eu vou responder por um único crime, qual seja o crime de homicídio, que é o crime mais grave. Que é o crime mais grave. Só que veja que o instituto é diferente. Não é o crime progressivo, é progressão criminosa. É progressão criminosa. Então, na hora da prova, pessoal, vocês têm que fazer essa diferenciação. Por quê? Cai muito isso. Princípio da construção na modalidade crime progressivo ou progressão criminosa. O resultado é o mesmo. A pessoa sempre vai responder pela conduta mais grave. Ou o resultado, desde até então, almejado. Só que no crime progressivo, um só dolo. Na progressão criminosa, 2 dolos. Um inicial e depois o final, que é o mais grave. Tá? Agora, dentro do princípio da construção, eu ainda tenho o antefato impunível e o pós-facto impunível, tá? Pessoal, o que é antefato impunível? É quando eu pratico outros crimes que são crimes autônomos, só que eu tenho um outro resultado. E eu quero aquele outro resultado. Então, eu acabo respondendo só por aquele resultado. Exemplo, furto. Para eu cometer o crime de furto numa residência, eu tenho que cometer o primeiro crime, que é a invasão de domicílio, que é o crime do artigo 150 do Código Penal, tá? É 150 ou é 155? Só deixa eu colocar na tela a vocês. Crime do artigo 150, tá? Que é violação de domicílio, ok? Pois bem, continuando. Esse é o exemplo de antefato impunível. Antefato impunível, tá? O exemplo aí da violação de domicílio. Outros exemplos que a doutrina me traz de antefato impunível. A pessoa, por exemplo, acha um cheque na rua. A pessoa perdeu o talonário de cheque ou apenas uma folha de cheque. Pessoal, toda vez que nós achamos algo na rua, nós temos o prazo de até 15 dias para devolver esse objeto. Se nós não devolvermos até o 16º dia, no 16º dia nós cometemos um crime, que é a apropriação de coisa achada, artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Tá? Então tome cuidado com isso. Achado não é roubado? Não é roubado não, mas é crime sim, que é o crime de apropriação de coisa achada. A não ser que a coisa seja abandonada, que aí é diferente. Res derelicta, res perdita, res abandonada, que vocês vão estudar isso em crimes contra o patrimônio. Agora, imagine, achei o talonário. Já estou com 16 dias com esse talonário. Não devolvi? Cometi o crime do artigo 169, inciso 2. Mas veja, na hora que eu olho esse talonário jogado ao chão, eu falo, nossa, que maravilha. Eu vou praticar estelionato, vou falsificar a assinatura e vou passar no comércio. Então, veja que ao pegar aquele talonário, eu tenho o interesse de cometer um segundo crime, que é exatamente falsificação de documento. Falsificação de documento, tá? Então, veja, eu cometi um primeiro crime, artigo 169, inciso 2. Segundo, cometi o crime ali, só deixa eu colocar para vocês, se vocês gostam de artigo. Deixa eu só colocar aqui. Opa, só um momento. Aí, só. Pessoal, artigo 297, tá? Do Código Penal.
Pô, pessoal, eu tô achando que eu tô colocando aqui na tela para vocês e, na verdade, eu tô com a outra tela. Só deixa eu colocar aqui para vocês. Agora sim. Artigo 297. Documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. E veja que, para efeitos penais, equipara-se a documento público emanado da entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso. Exatamente o cheque, tá? Então, o cheque, apesar de ser um documento, em tese, documento particular, mas ele é equiparado a documento público. Então, veja, a pessoa cometeu o crime do artigo 169, inicialmente, né? Inciso 2, que eu falei a vocês, que é a apropriação de coisa achada. Então, veja, ó, ele tem um prazo aí de 15 dias para devolver. Se não devolver, no 16º dia ele pratica. E, por final, ele pratica o quê? O crime do artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato, que é a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem. Nesse caso, ele vai responder pelos 3 crimes. Pessoal, detalhe, se desde o início, quando ele viu o cheque caído ao chão, o talonário, ele já tem essa intenção de praticar esse crime, ele vai responder só para um único crime, qual seja, estelionato, tá? Princípio da construção e súmula do STJ, salvo engano, a súmula 17, tá? Do STJ, tá? Então, veja, exatamente, súmula 17 do STJ. Então, veja, esse é um exemplo de antefato impunível que eu aplico o princípio da construção. Então, o princípio da construção na modalidade antefato impunível. Princípio da construção no pós-facto impunível. Se eu pratico furto, exemplo, vocês estão passando na rua, vou lá e subtraio ali da Jennifer ou a bolsa da Jennifer, e nela tem um celular, e vendo o celular da Jennifer, tá? Então, veja, neste caso, desse crime de furto, eu pratiquei o furto do artigo 155. Lá na frente, eu pego esse celular da Jennifer e vendo para uma outra pessoa falando, olha, eu sou o dono desse aparelho, quero vender porque eu não tenho mais interesse, só perdi a nota fiscal. E vendo ele pelo valor de mercado. Então veja que eu estou cometendo um crime de estelionato contra alguém, tá? Então veja, o primeiro é o crime de furto, o segundo agora é estelionato. O estelionato eu vou ser responsabilizado? Não. Pós-facto impunível, porque o STJ entende que, nesse caso, é o exaurimento do crime. E o meliante só vai responder por um único crime, qual seja o furto. Olha que absurdo. No caso, quem responde no 180, professor, receptação? Oi? Quem adquire a coisa roubada responde no 180 da receptação? Muito boa pergunta, Jennifer. Mas veja que, olha as elementares que saíram da minha boca. Eu falei que passei para o terceiro, que era proprietário do bem, e vendi pelo valor de mercado. Tá? Então, isso não é receptação. Receptação seria se eu chego na loja, por exemplo, da Raquel e falo, Raquel, tô com um celular aqui que eu furtei, você quer vender para mim? Quero. Então, beleza, ó, vale R$1.000, estou vendendo para você por 200. Aí, se a Raquel vai e compra, aí a Raquel é receptadora. Dolosa, dolosa. Agora, suponhamos, Raquel me vê, eu todo maltrapilho, andando na rua, oferecendo um iPhone por um iPhone 11 aí por R$1.000, sendo que no Brasil ele é 8.000. Então, nesse caso, a Raquel, sabendo das minhas condições, sabendo do aparelho, ela deve presumir que aquele aparelho não é meu, porque eu sou uma pessoa da rua, mal vestido e etc. Então, se ela compra esse aparelho, ela vai responder pela receptação culposa, que é o parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, que é a única modalidade de crime culposo fechado no Código Penal. Olha que legal, Jennifer, o exemplo que você trouxe, trazendo todas essas informações. Pessoal, por partes, Renata e depois Ranieri. Vamos lá, Renata. Voltando lá onde você estava falando do crime de progressão de criminosa e crime progressivo. Crime progressivo e progressão criminosa, sim. Isso, voltando lá. Vamos supor que a pessoa cometeu uma progressão criminosa, ela tinha a intenção de cometer o dolo, né? O dolo. Isso. Sim. Aí terminou com homicídio. Terminou com homicídio. Sim. Ele vai responder com mais. Vai ter mais
Sim, um artigo a mais, ele responde só por homicídio. Não, é assim. Vamos lá. Eu acho que eu entendi a sua dúvida. Veja o seguinte, como funcionam as coisas. Eu tenho crime progressivo e progressão criminosa. Crime progressivo, eu tenho uma só vontade desde o início. Eu tenho um só dolo. Desde o início eu quero matar. Na progressão criminosa, eu tenho dois dolos. Eu tenho um dolo inicial, que era de praticar lesão corporal, por exemplo, e depois, quando eu pratico aquele crime e consumo aquele crime, eu resolvo praticar um crime mais grave. Ok? Então, veja, aí eu tenho a figura não do crime progressivo, e sim da progressão criminosa. Agora, vamos imaginar o seguinte, os exemplos. Se desde o início eu quero praticar o homicídio e vou lesionando a vítima, eu vou responder só pelo crime de homicídio na modalidade crime progressivo. Agora, se eu utilizo de requintes de crueldade contra a vítima, vou arrancando a unha, vou arrancando os dedos, vou arrancando o pé e não sei o quê, eu vou responder pelo um só crime, homicídio, qualificado pelo meio cruel. A minha pena vai ser maior. Seria diferente se eu chegasse e desse um tiro na cabeça da pessoa. Tá? Então, se eu desse um tiro, quero matar, vou e dou um tiro. Homicídio simples, por exemplo. Agora, se eu vou lá e vou matando a pessoa com requintes de crueldade, vou responder pelo mesmo crime. Eu não vou responder pelas várias lesões corporais. Só que nesse caso é um homicídio qualificado, porque por causa do requinte de crueldade. Ok? Agora, olha que interessante. Falamos aí do crime progressivo, progressão criminosa. Imagine vocês, eu entro numa casa e vou para praticar o furto, tá? E eu acho que não tem ninguém dentro da casa. Isso caiu na prova da OAB. Não tem ninguém dentro da casa. E entro na casa. Na hora que eu chego lá, eu me deparo com as pessoas. Na hora que eu me deparo com as pessoas, eu tenho duas saídas. Uma, desistir do crime e ir embora, que aí, no caso, só vou responder pelos atos até então praticados, vou aplicar aí a decência voluntária no artigo 15 do Código Penal, que é a ponte de ouro do Código Penal, e vou responder só pela invasão do domicílio. Não vou responder pela tentativa de furto. Por quê? Se a desistência for por minha causa. Se eu desistir, vi que tinha pessoa e vou embora, vou responder só pela invasão do domicílio. Agora, se eu adentro a residência, vejo que tem pessoas, aí eu resolvo ameaçá-las para subtrair os bens, aí nesse caso eu mudei o meu dolo. Inicialmente eu tinha um dolo de praticar o furto e agora eu tenho o dolo de praticar o roubo, que é o artigo 157. Aí vou aplicar, sim, o princípio da consunção, tá? Na modalidade de progressão criminosa, e vou responder só pelo roubo e não pelo furto. Entenderam? Certinho? Viram como a gente aplica aí o princípio da consunção em exemplos diferentes? Tá? Então, veja, no crime progressivo, eu tenho um dolo desde o início. Na progressão criminosa, eu mudo meu dolo. Tá? E nesse caso, eu vou responder pelo roubo, que é o crime mais grave. Agora, olha que interessante. Se eu quero praticar o furto, entro na casa. Na hora que eu entro lá, eu me deparo com uma mulher linda, maravilhosa. Aí eu falo, poxa, já estou aqui mesmo, já que eu sou bandido, vou estuprá-la. E aí estupro e depois disso pego os bens e levo. Nesse caso, posso aplicar o princípio da consunção? Não. Nesse caso, não posso aplicar o princípio da consunção. Por quê? Nesse caso, são crimes diferentes. Então, veja, eu, ao adentrar querendo subtrair, acabei praticando estupro. Vou responder pelo estupro? Sim. E levei os bens comigo. Mas se eu utilizei violência para levar esses bens, então, no caso, não vou responder pelo furto, vou responder pelo roubo. Vou responder em concurso, tanto pelo estupro, mais o roubo. Vou responder pela... As duas penas dos dois crimes serão somadas. Tá bom? Então, tome cuidado. Não é porque a pessoa quer entrar no local, tem uma ideia inicial, depois ele resolve praticar um outro crime, que ele vai responder só por esse. Não, depende das circunstâncias. Se esse crime mais grave absorve o menor, beleza, princípio da consunção. Se ele não absorve, ou seja, são crimes completamente diferentes, tá? Aí, nesse caso, vou responder pelos dois crimes, ok? Ranieri e depois a Jennifer. Pode falar, Ranieri. Professor, e no caso, quando há um furto, furto não, a parte do erro de tipo, como é que seria, professor? Tá.
Erro de tipo se dá assim, Ranieri, artigo 20 do Código Penal. O que é o erro de tipo? Quando eu tenho total desconhecimento da realidade. Total desconhecimento da realidade. Tá? Então, beleza. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou para uma festa, e nessa festa lá, as pessoas, por causa dos celulares, falam assim, olha, a partir de agora, todo mundo vai deixar os celulares aqui na mesa. Tá? Por quê? Para não atrapalhar. A gente quer que todo mundo conversa, ninguém pega seu celular. Beleza. Na hora de sair, e deixa o celular em cada bolsinha. Na hora de sair, eu me equivoco, eu tenho um celular que custa R$1.000 e acabo pegando um iPhone, por exemplo, que custa 8, 10 mil reais e vou embora. Mas se for demonstrado claramente, suponhamos que tinha uma câmera lá, em que eu não escolho o celular, eu simplesmente chego, não, meu celular é esse pretinho aqui, pega e leva embora. Então veja que aqui eu não vou responder pelo crime de furto. Por quê? Porque eu achei que aquele celular era meu, mesmo que seja de maior valor. Mas se a câmera mostra muito bem que eu não escolhi o aparelho, simplesmente achei que era o meu, peguei e fui embora, isso é o que nós chamamos de erro de tipo, total desconhecimento da realidade. Um exemplo muito clássico é o quê? Imagine aquela pessoa, já aconteceu isso comigo, de eu chegar no estacionamento, eu não olhar para a placa do carro, tá? Imagine, gol branco no estacionamento onde tem 500 gols brancos. Aí eu chego lá, olha que acho que é o meu, a porta estava aberta e pego e entro. Aí chega a polícia, você está furtando o carro, está furtando. Não, o carro é meu. Olha a placa. Não é meu, me desculpa. Erro de tipo. Erro de tipo. Entendeu, Ranieri? Tranquilo? Isso. Então, É bem beleza. engraçado. Pode falar. Tô falando, é bem engraçado, mas é uma dura realidade, né? Isso acontece. Pessoal, isso é tão interessante que eu vou dar até um exemplo de... Ou melhor, eu vou deixar para dar esse exemplo de erro de tipo quando nós estudarmos o artigo 20. Me lembre depois, um problema envolvendo a minha esposa e o meu amigo e a mulher do amigo dele. Teve um pequeno probleminha. Conta logo. Não. Vou deixar vocês na expectativa. Me lembre depois quando nós formos falar sobre erro de tipo. Jennifer, qual a sua dúvida? Então, professor, a minha dúvida é a seguinte. Suponhamos que 4 elementos adentram uma casa. E nessa casa tem 6 pessoas e 3 crianças. Os bandidos, né, os elementos, eles restringem a liberdade dessas 6 pessoas e 3 crianças dentro de um banheiro. Qual seria o artigo que eles responderiam? E se eles responderem, eles respondem por cada um dos que foram restringidos, inclusive as crianças, inclusive um até autismo. Então vamos lá, Jennifer. O que você está me relatando é o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, tá? Mas olha só, nós temos aí, Jennifer, isso aí é questão de concurso, é um concurso muito bem elaborado. Por quê? Olha só, quando eu privo a liberdade de vítimas por um tempo ínfimo, eu vou responder pelo roubo na modalidade simples, pronto, acabou. Nesse caso, não é roubo simples, por quê? Porque você me falou que são 4 agentes. Então, nesse caso, já vai dar concurso de pessoas. Então, é um roubo com causa de aumento de pena. Tá lá no parágrafo 2º lá, do Código Penal. Ou melhor, no parágrafo 1º do artigo 157. Agora, olha só, veja bem. Se eu falei por um tempo bem simples. Se eu pego e coloco todas essas pessoas dentro de um banheiro grande ou de um quarto grande e as tranco, tá? E deixo elas lá durante 1 a 2 horas exatamente para fazer essa subtração, esse é um roubo com causa de aumento de pena com privação de liberdade da vítima. Com privação da liberdade da vítima. Mas ainda é roubo, com causa de aumento de pena. A pena vai ser maior. Agora, se eu deixo essas pessoas lá trancadas e vou embora e não as libero, e essas pessoas ficam lá, suponhamos que foi no final de semana, e foi num sábado, e as pessoas só chegaram lá que escutaram, suponhamos que era uma chácara, ou a casa era muito grande, não dava para os vizinhos escutarem, e essas pessoas ficaram durante 6, 7, 8 horas, aí é diferente. Aí esses meliantes vão responder pelo roubo, tá? Majorado por causa
da quantidade de agentes, né, concurso de pessoas, e mais o crime de sequestro ou cárcere privado, o artigo 148 do Código Penal, porque a privação de liberdade foi superior ao permitido. Foi superior ao permitido, ok? E outra coisa, Jennifer, aí pior ainda mais, se eu privo essas pessoas lá na casa e determino que uma delas ainda vai sacar dinheiro para trazer, para que eu possa libertar todos, nesse caso ainda a pessoa não vai responder pelo roubo e vai responder também pelo artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. Então, assim, tudo depende do que estiver descrito na conduta, tá? Para você fazer esses enquadramentos. E tudo depende do tempo em que essas vítimas vão ficar em poder do meliante. E esses meliantes ainda podem ser responsabilizados também pelo ECA? Podem ser responsabilizados sim pelo ECA, tá? Em artigos ali no ECA, dependendo do crime que eles cometeram ali sobre essa privação. Tá bom? Eu vou te contar uma coisa, você vai ficar feliz. Oi? Esse caso aí é o caso que será a minha árvore do crime. Então eu tô ansiosa para te entregar esse serviço aí. Então tá. Que ótimo. Tá, estou te ajudando. Ranieri, vamos lá, Ranieri. Professor, eu estava vendo que o doutor Murilo, no Jus Brasil, ele fala que a privação da liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, ele diz que nem que seja por 5 minutos seria um delito consumado. Tem alguma coisa a ver a respeito desse tempo? Existe tipo um tempo... Manda uma mensagem para ele e falar para ele estudar um pouquinho mais direito penal, principalmente nas decisões dos tribunais superiores. Leia-se STJ e STF. Porque para fazer a diferenciação do artigo 148 para o artigo 157, para o artigo 158 e para o artigo 159, eu tenho que analisar, sim, o tempo juridicamente relevante em que a vítima ficou em poder dos acusados. Não é simplesmente a pessoa ficou 5 minutos 148, ele não sabe direito penal, não sabe das decisões do STJ e do STF. Simples assim. Entendi. Tá? Simples assim, pode mandar. Fala para ele dar uma lida nas jurisprudências aí dos tribunais superiores. Até porque, pessoal, seria muito fácil. Toda vez que a pessoa prendeu a pessoa com restrição de liberdade, já configurou o artigo 148. Claro que não. Tem atividade formal de subsunção imediata. Tem o princípio da especialidade. Se não fosse assim, a gente não precisaria do princípio da especialidade. Era só pegar todas as condutas semelhantes e colocar ali todos os crimes. Aí, igual eu falei para vocês, quando nós tratamos de homicídio, era denunciar a pessoa por 7 crimes. Por 7 crimes. E não pode. Tá errado. Tá errado. Equivocou-se o colega. Tá bom? Professor, eu digo porque aconteceu num posto de trabalho que um rapaz, por motivo político, trancou a porta, né, para poder, obrigar a pessoa a empregar aquelas promessas de política, certo? Aí trancou a porta do gabinete. Daí um colega que é vigilante adentrou, né, sacou a arma e pediu para que aquela situação saísse, né? Sim. Diminuísse logo, né? Aí ele falou, Ranieri, eu acho que isso aí configuraria cárcere privado, cara, porque ele entrou na sala, trancou a porta e começou a falar em alto e bom som, né? Que estaria ameaçando, né? Aí eu falei, cara, mas olha só, mas você me passou um caso completamente diferente, porque nós estamos falando sobre delitos patrimoniais. Aí, nesse caso, você está falando de outra coisa. Então, assim, é possível a configuração do artigo 148 nesse caso? Sim. Agora, aí, nesse caso, nós temos que trabalhar. Se esse tempo de 5 minutos foi o suficiente para que fosse considerado consumado ou tentado. Nesse caso, eu não vejo como consumado. Por quê? Porque tinha outras pessoas lá dentro, tanto é que a pessoa sacou a arma tal e falou para tirar tal, etc. Então, nesse caso, eu vejo o 148, mas na modalidade tentada, não na consumada. Porque o tempo juridicamente aí não foi relevante. E os nossos tribunais sempre falam, para dar o artigo 148 tem que ser um tempo juridicamente relevante. 5 minutos não é relevante. Não é relevante. Isso ia dar um problema daqueles, entendeu? Porque o cara
Sou e Tá? tudo Mas, de mais. qualquer forma, nós podemos trabalhar ele sim na modalidade tentada, até porque outra pessoa se opôs, tá? Ou seja, por circunstâncias alias à vontade do agente, a vítima não ficou ali por tempo maior. Aí nós podemos falar sim no artigo 148, acumulado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, tá? E, pessoal, tome muito cuidado com os exemplos que vocês me trazem, tá? Eu já estava falando mal do colega. Então, assim, tome cuidado com os exemplos. E foi outra coisa, entendeu? Foi 2 exemplos diferentes. O que o senhor então falou, beleza. ok, o outro já foi outra situação. Então, beleza, então. Pessoal, para a gente fazer um intervalo, deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente terminar aqui o nosso quadro, né, que eu já falei para vocês, e o último aqui, princípio da alternatividade. Pessoal, o que é o princípio da alternatividade? Esse aqui nós já até falamos, tá? Nós já até falamos sobre ele. Por que o princípio da alternatividade? Eu passei para vocês, quando nós falamos ali sobre preceito primário, as elementares, eu falei para vocês de tipo penal simples e tipo penal composto. Tipo penal simples é quando ele tem único verbo nuclear, tipo matar alguém, tipo subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E quando nós falamos no tipo penal composto é quando ele tem vários verbos nucleares. E quando ele tem vários verbos nucleares, eu falei a vocês, olha, na maioria dos crimes, se numa mesma conduta, mesmo que ela seja desdobrada em vários atos, mas se numa mesma conduta a pessoa pratica vários aqueles verbos, ele comete um único crime. Por quê? Princípio da alternatividade. Ele é um tipo misto alternativo de conteúdo variado. Tipo misto alternativo de conteúdo variado. Ok? Tipo misto alternativo de conteúdo variado. Então, lá no caso lá da receptação, se a pessoa compra, se ela vende, se ela mantém depósito, se ela transporta, são vários verbos nucleares. Então, se ele faz isso a respeito de um único celular, ele vai responder só por um crime, tá? O mesmo caso da droga. Se eu importo cocaína da Colômbia, chegando aqui, eu mantenho ela em depósito, depois eu vendo essa cocaína, veja que eu pratiquei 3 verbos nucleares dos 18 do artigo 33. Eu vou responder por 3 crimes de tráfico? Não, só um único crime de tráfico, tá? Porque o artigo 33 é um tipo misto alternativo de conteúdo variado, tá? Agora, eu tenho tipo misto alternativo de conteúdo cumulativo. E eu passei a vocês o crime do... ou melhor, acho que eu não passei a vocês, mas eu trago 2 exemplos, o artigo 208 do Código Penal e o crime do artigo 244 do Código de Processo Penal. E aqui tem um macetezinho para vocês não errarem quando for tipo misto alternativo de conteúdo cumulativo. Olha o artigo 208, que é crime contra o sentimento, crimes contra o sentimento religioso. Olha só. Escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, tá? Então, se eu pego e no público começo a falar mal de uma pessoa que é adventista, por exemplo, do 7º dia, ou que ele é católico, ou que ele é da Igreja Universal e por isso vai. Então, se eu publicamente vou, por causa dessa crença religiosa que a pessoa professa, eu faço deboche dessa pessoa, eu vou cometer o crime do artigo 208, e não a injúria do artigo 140 do Código Penal. Ok? Beleza. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Tá? Então, imagine, pessoal, os católicos, eles gostam muito de fazer o velório. Tá? Os salve engano espíritas, eles não concordam com essa prática católica. Então, imagine que a pessoa, além de escarnecer alguém do católico, aí depois ainda perturba essa cerimônia religiosa. Tá? Então, veja, é um outro crime. E terceiro, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, imagina aí no caso da Madonna, que pegou ali o crucifixo e passou entre as pernas. Tá? Então, veja, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, imagine, se a pessoa faz isso tudo numa cerimônia ali religiosa, em que eles estão velando uma pessoa falecida. A pessoa cometeu 3 crimes do artigo 208.
Então, veja, a pena é de 1 mês a 1 ano. Ele vai responder pelos 3 crimes em concurso. Então, ele vai ter, no mínimo, 3 meses de detenção e, no máximo, 3 anos de detenção. Porque serão todos somados, dependendo aí da pena. Olha o artigo 244, tá? Aqui, pessoal, que é abandono material. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, do filho menor de 18 anos, de doente inválido, de não pagar a pensão alimentícia. Então, veja que aqui, tanto 208 como 244 são classificados como tipos penais mistos alternativos de conteúdo cumulativo. As penas serão o quê? Somadas. As penas serão somadas. Ok? Tranquilos? Gente, já passou do horário do intervalo e eu achei que eu ia conseguir terminar não só esse mapa, como mais 1 ou 2 ainda. É incrível, viu? A gente fala demais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Um intervalozinho para a gente fazer um lanche aí, tá bom? 10 minutinhos, professor, de intervalo? Oi? Tranquilo. São 10 minutos de intervalo?